O crente é muitas vezes induzido a participar de guerras desnecessárias. Isso é uma palavra de alerta para nós. A gente não deve se desviar do nosso caminho. O Senhor nos mandou evangelizar, fazer discípulos, edificar a igreja, dar culto a Deus, glorificar ao Senhor, viver para Deus, santificar a nossa vida. O que a gente tem que fazer se misturando com bandeiras políticas, ideológicas, entrar numa guerra disso e daquilo e ficar aí se envolvendo em torcidas de times, em torcidas políticas, em briga aí por modificar a Constituição ou então querer proibir o aborto, entrar nisso ou naquilo? O mundo é mundo. Vai continuar sendo mundo e com a permissão de Deus. É o Senhor quem levanta governantes no mundo. Toda autoridade é constituída por Deus e Deus não levanta um crente para dirigir o mundo. Esse não é propósito de Deus. E se isso acontecer, vai ser horrível a experiência. Um crente não consegue governar um mundo maligno. Ele tem que ter coerência, alguma afinidade com o povo que ele vai governar. E não é esse o caminho de Deus. O Senhor não vai fazer um crente ganhar na loteria. Deus não vai fazer um crente vencer uma eleição para governar uma região consagrada a Satanás. O caminho de Deus não é esse. Nós temos que pregar o reino de Deus. Jesus deixou isso claro, vai tu e prega o reino de Deus. Não é para se envolver com outras coisas e negócios desta vida. O apóstolo Paulo exortou Timóteo, não se ocupe com o negócio dessa vida e nem se distraia com fábulas de crentes aí, coisas que estão inventando. Bote a sua mente para funcionar na salvação de almas, no cuidado de vidas, edificação da igreja. Nós temos que estar empolgados, envolvidos com isso. Mas não é o que as igrejas fazem. Infelizmente, no mundo inteiro, igrejas estão envolvidas em lutas desnecessárias. E isso me faz lembrar o Davi, quando esteve na corte de Saul, era armadilha, um terreno minado aquele. Qualquer pessoa que ande no ambiente político vai saber como o ambiente político é falso. São armadilhas, cascas de banana colocadas na frente, uma atrás da outra. A gente precisa estar atento quanto a isso, as armadilhas que o mundo nos prepara. Nós temos que estar atentos. Deus nos adverte, há bandeiras que não são nossas. Eu vou citar aqui alguns exemplos e o Senhor nos adverte sobre isso. Não se distraia, não olhe para a direita nem para a esquerda. Igrejas estão se envolvendo no social. Temos que resolver o problema aqui da comunidade à nossa volta, pessoas pobres, moradores de rua. Um morador de rua, em geral, tem para onde ir, a maioria deles tem. Eles estão com algum demônio que não os deixa se ligar à família e eles, então, vão para a rua. Não são coitadinhos. E um pedinte, um mendigo na rua, não é um coitadinho, não. Há deles que estão com contas bancárias e posses grandes. Ele não está ali por falta de dinheiro. E você dar dinheiro não vai resolver a situação dele. Há um espírito de mendicância ali. Ele está ali por um demônio. E o cracudo, não adianta dar dinheiro para ele. E assim por diante. São situações que a solução é individual e espiritual. Se alguém for evangelizado e quiser, a igreja vai ajudar, mas não ficar ajudando para depois ver se consegue algum fruto. Todas as igrejas que se deram ao social, isso é uma distorção. É querer trabalhar só com o braço horizontal da cruz, esquecendo o vertical. É o braço vertical, é o poste da cruz que sustenta a cruz, não é o braço horizontal. E o braço horizontal é o social.
O braço vertical é o espiritual. Nós vamos sim apoiar os nossos irmãos que estão passando necessidade, sem dúvida nenhuma, isso é obrigação nossa, mas nossos irmãos comprometidos conosco no Senhor, e não resolver o problema à nossa volta. O mundo vai ter pobres sempre, Jesus disse, os pobres sempre vocês vão ter. A igreja não é para resolver problema social da cidade, do mundo. A igreja é para servir ao Senhor e levar o evangelho e cuidar dos seus, só os nossos. E isso já vai ser uma grande coisa, porque nem isso dá bem para fazer. O Davi foi apanhado naquela armadilha, um ambiente de corte, um ambiente armadilhoso. E Davi estava lá e começou a perceber o ódio de Saul por ele. Saul tinha medo dele, 1 Samuel, capítulo 18. Saul tinha medo e se esquivava e queria arranjar uma situação para fazer o Davi cair. Então ele achou uma fórmula, no versículo 17, ele disse, ô Davi, olha aqui minha filha Merabe, a mais velha, eu vou dar a filha para casar com você, eu só vou querer que você seja valente e peleje as guerras, as nossas guerras, as guerras do Senhor. E ele pensava, vou empurrar Davi para todo tipo de guerra, para que ele morra, não seja a minha mão para matar o Davi, mas seja a mão dos inimigos filisteus. E Davi foi, mas aquilo não adiantou, porque só fez Davi treinar para ficar cada vez mais forte e valente, Deus o protegeu, Davi não morreu, e na hora o Saul disse, não vou dar minha filha não, e deu para outro, e a situação piorou para o rei Saul, até que, por fim, ele deu a outra filha, Mical, porque ele achou que a Mical era voluntariosa, queria derrubar Davi. Pelo contrário, ela ficou apaixonada por Davi e o Saul começou a ter mais medo ainda de Davi. Esse é um ambiente minado, ambiente de política, por exemplo. No caso, Davi foi empurrado para guerras que não eram importantes, não eram necessárias nem decisivas, mas porque o Saul queria fazer Davi cair, morrer numa guerra daquelas. Satanás está nos empurrando, provocando os crentes para guerras que não são nossas. O que nós temos que brigar lá por causa do Papa, que o Papa está fazendo isso, está fazendo aquilo, não quer mais a Bíblia, ele está interpretando o Apocalipse de uma forma toda diferente. Parece que é o anticristo, o espírito do anticristo, a interpretação que o Papa dá para o Apocalipse, mas ele tem o direito de pensar o que ele quiser. Por que a gente vai se meter numa guerra para combater o que o Papa está fazendo, querendo reescrever a Bíblia? A China está reescrevendo a Bíblia para fazer uma Bíblia comunista. Vamos seguir o nosso caminho e entregar tudo isso a Deus. Por que nós temos que entrar numa guerra contra o aborto? Quando a pessoa quer fazer aborto, com lei ou sem lei, ela vai fazer o aborto. Nós não temos que entrar na briga para mudar as leis, para proibir o aborto. O Brasil tem algumas coisas interessantes. Vários países do mundo já estão mais à frente no Brasil sobre a pedofilia. Satanás quer bagunçar tudo, inclusive crianças. E aqui no Brasil já começou. O STJ não viu problema nenhum e liberou um homem acusado de estupro, ele de 20 anos, a menina de 13. E se relacionaram e a justiça considerou isso algo tranquilo. Já começaram a abrir precedentes. Em outro caso, em março, um outro tribunal aqui no Brasil não viu crime nenhum em um relacionamento em que um homem de 20 anos engravidou uma menina de 12 anos. Eles acharam que aquilo era normal, ela concordou, então eles estavam normais e não acharam que aquilo era crime. E daí? Na cabeça de juiz, a gente não
não pode dirigir o que ele vai pensar. Não, mas não está de acordo com a lei. Mas a lei é a cabeça dele, infelizmente as coisas estão assim. E então nós vamos brigar, fazer uma cruzada para proibir coisa desse tipo. Não adianta, o nosso caminho não é esse. Nós não estamos engajados diante de Deus em uma guerra desse tipo. Deus quer que estejamos engajados no reino de Deus, pregar o evangelho, cuidar de vidas, a única coisa que os crentes e as igrejas não estão fazendo direito. Portanto, há guerras que não são nossas. O que nós temos que nos meter em guerras de países lá, Israel e Gaza, Rússia e Ucrânia? A Rússia agora está perseguindo cristãos, não por estarem pregando o evangelho, mas porque eles estão se metendo na política e combatendo a guerra, indo contra o governo da Rússia, porque está indo à guerra. Então, o governo russo agora está perseguindo cristãos que estão protestando contra a guerra. Mas na Ucrânia está acontecendo a mesma coisa. O governo da Ucrânia, que é uma ditadura, está perseguindo igrejas cristãs porque estão protestando contra a guerra. O que nós temos que fazer com relação a essas guerras humanas? Se nós tivermos que votar, se estiver ao nosso alcance julgar, é uma coisa. Agora, a gente parar a obra de Deus, de igreja, para se meter nesses assuntos de aborto, de homossexualismo. O homossexual tem o direito dado por Deus. Veja lá, em Romanos, no capítulo 1, Deus entregou essa gente para fazer o que eles querem. O que nós temos que nos meter na vida deles, fazer leis para proibir isso, proibir aquilo? O mundo está no maligno. Isso não é batalha para nós. Isso é uma guerra fora de nosso propósito, desnecessária. O Senhor disse, vai tu e prega o reino de Deus. O ide de Jesus continua valendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Não temos que nos envolver em batalhas éticas, em batalhas políticas, batalhas ideológicas. Nós temos que nos ocupar do reino de Deus. E é isso que o Senhor vai nos cobrar. Você está engajado, meu irmão? Você está engajada, minha irmã, totalmente no reino de Deus? Ou está gastando tempo na internet pesquisando esses assuntos e se diversificando aí, né, perdendo tempo com essas coisas todas? Pense nisso, porque Deus vai cobrar de você se dedicar ao reino dele.